Existem segredos que carregamos que parecem mais pesados que pedra. Segredos que se entranham nos nossos ossos e doem a cada ano que passa. Eu aprendi essa verdade nas matas profundas do norte de Idaho, em um lugar onde os pinheiros crescem tão densos que bloqueiam o sol. O que encontramos lá, o que fizemos, quebrou nossas vidas e as refez em algo novo, algo frágil e lindo, e no fim, de partir o coração. Vou contar a história agora, inteirinha, porque estou com 75 anos e meu coração é um motor velho e cansado. E se eu não deixar esse segredo sair para o mundo antes de ir, ele vai virar veneno dentro de mim até não sobrar mais nada. Meu nome é Clara. No outono de 1988, eu tinha 32 anos, era enfermeira no pequeno hospital comunitário de Silver Creek, uma cidade que mal aparecia na maioria dos mapas. Meu marido, Samuel, tinha 35, um veterinário cujos clientes eram, na maioria, os fazendeiros e criadores de gado espalhados por aquela paisagem acidentada. Estávamos casados há 9 anos e passamos 7 deles tentando ter um filho. Cada mês era uma ferida nova. Cada teste negativo era uma confirmação da falha do meu corpo. Eu tinha ajudado a trazer ao mundo incontáveis bebês de outras mulheres. Senti seus primeiros choros vibrarem em minhas mãos e então ia para casa, para o quarto vazio que havíamos pintado anos atrás, num tom de azul suave e esperançoso, e que nunca usamos. Foi o Samuel quem sugeriu a cabana. O avô dele a construíra na Sawtooth National Forest, uma fortaleza rústica de toras e pura força de vontade contra a natureza selvagem. A estrada mais próxima ficava a mais de 1,5 km, a cidade mais próxima a 45 minutos de carro. Era o tipo de isolamento profundo que poderia consertar um casamento fraturado ou estilhaçá-lo de vez. Estávamos rezando pela primeira opção. Chegamos no final de setembro, bem quando os álamos estavam se acendendo em um dourado brilhante. O ar naquela altitude era rarefeito e cortante, perfumado com seiva de pinheiro e terra úmida, um cheiro que grudava em você e te seguia nos sonhos. A cabana era exatamente como eu me lembrava da nossa lua de mel. Simples, robusta, com uma grande lareira de pedra que irradiava um calor reconfortante e janelas que emolduravam um mar infinito de árvores. Os primeiros dias foram uma trégua silenciosa. Nós dormíamos até tarde, preparávamos refeições simples e caminhávamos pelas trilhas cobertas de mato que o avô dele havia aberto. Evitávamos os assuntos que tinham se tornado campos minados entre nós. Bebês, clínicas de fertilidade, a culpa silenciosa que havia se assentado como poeira sobre nosso casamento. Nós simplesmente existíamos, juntos, no silêncio, e pela primeira vez em muito tempo, isso foi o suficiente. Na quarta manhã, o mundo saiu do eixo. Acordei antes do sol com um som que meu cérebro sonolento não conseguia identificar. Era distante, mas cortava o silêncio da manhã com uma clareza arrepiante. Não era um animal, pelo menos não um que eu já tivesse ouvido. Era uma voz, ou algo parecido, gritando no que só poderia ser descrito como pura agonia. Subia em um lamento agudo e penetrante. Depois caía para um gemido gutural que parecia vibrar através do assoalho. Samuel já estava sentado, o facho da lanterna traçando um caminho nervoso pelo teto. "Tá ouvindo isso?" Ele sussurrou. Não era uma pergunta. "Alguma coisa está ferida", eu disse. Meus instintos de enfermeira superando meu medo. "É um som de aflição. Trabalho de parto ou um ferimento grave." Ele já estava calçando as botas. "Pode ser um urso", disse ele. A voz tensa com uma incerteza que me dizia que ele não acreditava nisso mais do que eu. Nós dois sabíamos como eram os sons dos ursos. Isso era diferente. Não discutimos se iríamos. Éramos uma enfermeira e um veterinário. Fomos feitos para correr em direção ao sofrimento,
não para fugir dele. Samuel pegou a maleta de emergência médica que sempre mantinha em sua caminhonete, e eu vesti meu casaco e o segui para a madrugada fria e enevoada. O som nos puxou, encosta abaixo da cabana, em direção a um riacho que marcava o limite da propriedade. A névoa era um cobertor denso e úmido, engolindo sons e transformando as formas familiares das árvores em figuras fantasmagóricas. Mantive uma mão nas costas de Samuel para ter equilíbrio e por uma coragem que eu não sentia. O cheiro nos atingiu primeiro. Era um cheiro primitivo e poderoso de pelo molhado, almíscar e sangue, tão forte que fez os pelos dos meus braços se arrepiarem. Samuel parou abruptamente. "Clara!" ele soprou, a voz um sussurro engasgado. "Olha!" Ela estava deitada ao pé de um pinheiro ponderosa, imponente, seu corpo enorme, enrolado contra o tronco. Na luz fraca e enevoada, meu primeiro pensamento foi que eu estava olhando para um urso, um monstruosamente grande. Então, ela se mexeu e a verdade, impossível e aterrorizante, desabou sobre mim. Era um Bigfoot. Ela era imensa, facilmente com mais de 2 metros de altura, mesmo deitada. Seu corpo era coberto por um pelo grosso, marrom escuro, emaranhado com sujeira e o que eu reconheci instantaneamente como sangue. Seu rosto era largo e surpreendentemente humano, com uma sobrancelha proeminente e um nariz largo e achatado. Mas seus olhos, quando se abriram e encontraram os meus, foram o que me roubaram o fôlego. Eram de um tom surpreendente de âmbar, como mel contra a luz, e estavam cheios de uma inteligência profunda, de dor e de uma súplica desesperada e comovente. "Meu Deus!" Samuel sussurrou ao meu lado. "É real. Eu vi tudo. A criatura impossível dos mitos e lendas. E por baixo disso, vi uma fêmea nos estágios finais e desesperados do parto. Sua barriga estava esticada, contraindo-se em ondas visíveis. Suas pernas estavam dobradas. Uma poça de sangue se espalhava sob ela nas agulhas de pinheiro, sangue demais. Ela estava com uma hemorragia. Estava morrendo. E não estava sozinha. Avancei por instinto. "Clara, não!" Samuel sibilou, agarrando meu braço. "Não sabemos o que vai fazer. Ela está tendo um bebê." Eu disse, minha voz trêmula, mas firme. "E está sangrando até a morte. Se não fizermos nada, os dois morrem." A criatura, a mulher, nos observava. Ela emitiu um som baixo e gutural. Não uma ameaça, mas um som de exaustão completa. Então, em um gesto de confiança inimaginável, ela moveu o corpo, expondo-se a nós. Ela estava pedindo ajuda. Samuel e eu já havíamos trabalhado juntos em partos difíceis antes, em vacas e éguas, mas a mecânica era a mesma. Nosso treinamento assumiu o controle, uma dança familiar em um teatro impossível. Ajoelhei-me perto de sua cabeça, meu coração um tambor frenético contra minhas costelas, e falei com ela nos mesmos tons calmos e suaves que eu usava com mães humanas assustadas. "Está tudo bem", murmurei. "Estamos aqui para ajudar. Vamos ajudar você e seu bebê." Ela gemeu, um som que rasgou meu coração, e sua mão enorme e calejada se ergueu. Por um segundo aterrorizante, pensei que ela me bateria. Em vez disso, seus dedos, surpreendentemente gentis, tocaram meu cabelo por um momento fugaz. Então, seu corpo foi tomado por outra contração, e ela jogou a cabeça para trás e gritou, um som que rasgou a floresta e pareceu abalar o próprio chão sob meus joelhos. Avaliei rapidamente a situação. O bebê estava coroando, mas a posição estava toda errada, uma apresentação de ombro. Em um parto humano, é uma emergência gravíssima. Ali, no meio do nada, para uma criatura que não deveria existir, era uma sentença de morte. "Samuel, preciso de você", eu disse, minha voz afiada de urgência. "Temos que tentar virá-lo." Ele estava ao meu lado em um instante, seu medo substituído pela calma focada de um médico. Trabalhamos na aurora crescente, nossas mãos cobertas de sangue dela.
a mãe criatura gemendo e ofegando acima de nós. Ela era incrivelmente forte. A cada contração, ela agarrava o tronco do pinheiro e eu podia ouvir a casca se partindo sob seus dedos. Mas ela nunca lutou contra nós. Ela nos deixou trabalhar, nos deixou ajudar, confiando em nós de uma forma que desafiava toda a lógica. Assim que os primeiros raios de sol cortaram a névoa, senti a mudança sob minhas mãos. O bebê virou. A mãe deu um último grito avassalador e a criança deslizou para os meus braços. Ele era tão pequeno, impossivelmente pequeno dado o tamanho de sua mãe. Talvez 4 ou 5 quilos, coberto por uma penugem de pelos finos e escuros. Seus membros eram longos e esguios, suas mãos já fortes, seus dedinhos se agarrando aos meus. Limpei o fluido de seu rosto e ele soltou seu primeiro som. Não um choro, mas uma série de grunhidos agudos e ofegantes que se transformaram em um lamento agudo e ressonante. Era o som da vida, cru e desafiador. E senti lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Você tem um filho, sussurrei para a mãe, segurando-o para que ela o visse. Um filho lindo. Ela o alcançou com uma mão trêmula. Um som suave e cantante, quase musical, escapou de seus lábios enquanto seus olhos se fixavam nele. Um olhar de puro amor maternal que eu conhecia tão bem quanto as batidas do meu próprio coração. Seu corpo inteiro pareceu relaxar, e foi aí que vi que a hemorragia não tinha parado. Entreguei o bebê para Samuel e voltei para a mãe. A placenta estava retida e a hemorragia estava piorando. Fiz tudo o que sabia. Massageei seu abdômen, apliquei pressão, conversei com ela, implorei para que ela aguentasse. Fique com a gente, supliquei. Seu bebê precisa de você. Você tem que lutar. Samuel ajudou como pôde, com um braço embalando o bebê, o outro me passando suprimentos de sua maleta. Mas não foi o suficiente. Estávamos na selva sem medicamentos, sem soro intravenoso, sem como parar o inevitável. Os olhos de âmbar da mãe encontraram os meus. Estavam ficando turvos, mas a inteligência ainda estava lá. Ela sabia. Ela olhou de mim para o embrulho nos braços de Samuel e sua intenção foi tão clara quanto qualquer palavra falada. Leve-o, proteja-o. Estou tentando te salvar, solucei, minha voz quebrando. Só aguenta firme, por favor. Ela fez aquele som musical e cantante uma última vez, um eco fraco do primeiro. Sua mão caiu ao seu lado. Seu peito enorme subiu, desceu e então ficou imóvel. Fiquei ajoelhada ali, no sangue e na lama, enquanto o sol da manhã iluminava a clareira, e chorei. Chorei por uma mãe que nunca conheci, por uma criança que agora era órfã, e pelo espaço vazio e dolorido dentro de mim que desejava um filho meu há tanto tempo. A mão de Samuel estava no meu ombro. Clara, disse ele gentilmente, temos que ir. O bebê estava fazendo seus sons suaves e ofegantes, sua mãozinha enrolada no dedo de Samuel. Olhei para ele, esta criança impossível nascida do mito e da tragédia, e algo dentro de mim, uma fechadura que estava enferrujada com anos de luto, se abriu. Não podemos deixá-lo, eu disse. Samuel olhou para o bebê, depois para mim, o conflito guerreando em seus olhos. Não, disse ele finalmente. Não, não podemos. Envolvemos o corpo da mãe em uma lona da caminhonete de Samuel e marcamos o local. Voltaríamos para dar a ela um enterro adequado. Mas por enquanto, a criança era tudo. Nós o levamos de volta para a cabana, esta vida minúscula, quente e confiante, aninhada em meu peito, e eu soube, com uma certeza que me abalou até a alma, que minha vida nunca mais seria a mesma. As horas seguintes foram uma confusão frenética. Improvisamos um berço com uma gaveta de cômoda, forrando-a com cobertores macios. Discutimos sobre o que dar a ele para comer. Finalmente decidindo por uma fórmula de leite de cabra que Samuel tinha para animais órfãos, que ele aceitou com uma avidez surpreendente. Demos a ele o nome de Ash, pela cor do céu da manhã no dia em que nasceu.
Ele dormia por longos períodos, seu corpinho exausto. Quando estava acordado, seus olhos de âmbar seguiam todos os nossos movimentos, nos estudando com uma inteligência desconcertante. Ele raramente chorava como um bebê humano, mas tinha um vocabulário inteiro de grunhidos, assobios e bufos que lentamente começamos a decifrar. Temos que decidir o que fazer, disse Samuel naquela noite, enquanto estávamos sentados à pequena mesa da cozinha, o silêncio da cabana, agora preenchido pela respiração suave de um bebê adormecido. Não podemos ficar com ele. Ele vai crescer. O que acontece quando as pessoas descobrirem? Olhei para a gaveta onde nosso filho, estava dormindo. Qual é a outra opção, Sam? Perguntei, minha voz baixa e feroz. Entregá-lo a algum laboratório do governo para ser cutucado e examinado até morrer? Deixá-lo na floresta para morrer de fome? Samuel passou a mão pelo cabelo. Eu não sei, admitiu ele a voz rouca. Só sei que estamos completamente perdidos. Ele estava certo. Mas enquanto eu estava sentada ali, ouvindo a respiração rítmica da criança que nos fora dada por uma mãe moribunda, eu sabia que já havia feito minha escolha. Eu ficaria com ele. Eu o criaria. Eu o protegeria. E eu destruiria qualquer um que tentasse tirá-lo de mim. As primeiras semanas foram um turbilhão de exaustão e admiração. Ash não era como um bebê humano. Ele precisava de contato físico constante, prosperando ao ser segurado pele a pele. Ele comia com um apetite voraz e crescia a uma taxa surpreendente. No final do primeiro mês, ele havia dobrado de tamanho. No final do terceiro, era tão grande quanto uma criança humana de 1 ano. Samuel documentava tudo em um caderno, preenchendo páginas com observações meticulosas sobre seu crescimento, dieta e vocalizações. No terceiro dia, voltamos para enterrar sua mãe. A encontramos onde a havíamos deixado, mas a área estava cercada por pegadas. Pegadas enormes, muito maiores que as dela, circulavam o local onde ela jazia. Alguém ou alguma coisa estivera ali. Um companheiro, um pai, um membro da família. Tinham vindo lamentar a perda. Cavamos a cova em um silêncio sombrio. Enquanto baixávamos seu corpo envolto na terra, falei com ela. Você o deu para nós. Sussurrei para o chão frio. Não sei porquê, mas você confiou em nós. Eu prometo, vou amá-lo como se fosse meu. Ele é meu filho agora. Samuel passou o braço ao meu redor e ficamos ali até que a cova foi preenchida e coberta com pedras pesadas. Então voltamos para a cabana, para a Ash, para nossa nova vida secreta. Os anos que se seguiram foram os mais lindos e aterrorizantes da minha vida. Ash cresceu com uma velocidade espantosa, seu desenvolvimento seguindo um caminho que era inteiramente seu. Ele andava aos 6 meses, não cambaleando, mas se movendo em um passo fluido, com os nós dos dedos apoiados, que era perturbadoramente rápido. Em seu primeiro aniversário, ele estava escalando as árvores ao redor da cabana com a agilidade de um macaco, me dando 1000 ataques cardíacos por dia. Sua fala se desenvolveu lentamente. Por muito tempo, ele se comunicou com uma linguagem complexa de sons e gestos que aprendemos a interpretar. Ele entendia nossas palavras muito antes de conseguir formá-las. Ele tinha quase 2 anos quando disse sua primeira palavra. Estávamos na varanda ao entardecer. Ash, agora do tamanho de uma criança de 4 anos, estava aninhado no meu colo. Mamãe, ele disse. O som era áspero, mais profundo que o de uma criança humana, mas a palavra era perfeita. Eu congelei, meu coração parando no peito. Samuel olhou, seus olhos arregalados. Mamãe, Ash disse novamente olhando para mim, seus olhos de âmbar brilhando com o orgulho de sua conquista. Sim, meu amor, eu disse engasgada, as lágrimas embaçando minha visão. Eu sou sua mamãe. Depois disso, mais palavras vieram.
embora seu vocabulário sempre fosse uma mistura de fala humana e seus próprios sons inatos. Ele era curioso e gentil, passando horas observando Samuel consertar o gerador ou examinando cuidadosamente os insetos na grama. Ele amava o riacho, pegando peixes com as próprias mãos e nos presenteando com eles como se fossem tesouros. Mas havia uma selvageria nele que não podíamos ignorar. À noite, ele ficava na janela, olhando para a escuridão, fazendo chamados baixos que às vezes eram respondidos por um eco distante das profundezas da floresta. "Eles estão lá fora", disse Samuel uma noite. "A espécie dele. Eles sabem que ele está aqui." Eu sabia que ele estava certo. Encontrávamos arranjos de pedras em nossa varanda ou marcas estranhas esculpidas nas árvores. A sensação de estar sendo observado nunca nos deixou. Mas eu enterrava o medo. Ele era meu filho. Eu não o entregaria. O caçador chegou no outono do 5º ano de Ash. Naquela época, ele tinha quase 1,80 m de altura, uma jovem criatura poderosa de músculos e pelo denso. Ele conseguia falar em frases simples e diretas, sua inteligência brilhando em seus olhos expressivos. Tínhamos um sistema para mantê-lo seguro. Ele nunca saía da clareira ao redor da cabana durante o dia. Nós intercalávamos nossas idas à cidade para comprar suprimentos. Inventamos uma história sobre um sobrinho recluso com necessidades especiais para explicar quaisquer possíveis avistamentos. Tinha funcionado por 5 anos. Fomos tolos em pensar que funcionaria para sempre. Samuel encontrou as pegadas primeiro, perto do riacho. Marcas de botas humanas, frescas, de alguém que se movia devagar, deliberadamente, estudando o chão. "Só um caçador explorando", disse Samuel, mas sua voz estava tensa. Mantivemos Ash dentro de casa depois disso. Ele andava de um lado para o outro na cabana como um animal enjaulado. Sua frustração era algo palpável. Tentei explicar o perigo, mas ele não conhecia nada além de segurança em toda a sua vida. Ele não conseguia entender o conceito de ser caçado. 3 dias depois, eu vi o homem. Eu estava do lado de fora quando vi um movimento rápido na borda da floresta. Um homem de camuflagem levantando binóculos aos olhos, observando a cabana. Me observando. Voltei para dentro, meu coração martelando, e ele havia sumido. Contei a Samuel quando ele voltou da cidade. Ele carregou o velho rifle de seu avô sem dizer uma palavra. "Se ele entrar na nossa propriedade", disse ele, a voz um rosnado baixo, "eu resolvo." Mas o caçador agiu antes que pudéssemos. Era uma manhã de outono fresca e perfeita. Ash estava inquieto, implorando para sair. "Por favor, mamãe", ele disse, "só um pouquinho." Contra nosso bom senso, concordamos. Uma curta caminhada até o riacho e de volta. Fomos todos juntos, Samuel na frente com o rifle, eu no meio, Ash atrás, alegremente absorto nas maravilhas do chão da floresta. O tiro estalou no ar silencioso como um chicote. Em um momento, Ash estava examinando um besouro em um tronco. No seguinte, ele estava no chão, gritando. Foi um som que ouvirei em meus pesadelos até o dia da minha morte. Um som de agonia animal e terror infantil, um som de traição e dor excruciante. Ele estava segurando o ombro, e sangue, escuro e chocantemente vermelho, escorria por entre seus dedos, manchando seu pelo, encharcando as folhas caídas. Eu estava no chão ao lado dele, pressionando minhas mãos na ferida, tentando impedir que a vida se esvaísse dele. Ele olhou para mim, seus olhos arregalados de choque. "Mamãe", ele ofegou, "dói." "Eu sei, meu amor, eu sei", solucei. "Leve ele para a cabana." E Samuel gritou, já se movendo em direção às árvores, rifle em punho. "Vou encontrá-lo." Eu meio que arrastei, meio que carreguei meu filho de volta pelo caminho. Ele era tão pesado e cada movimento o fazia gritar. Quando chegamos à cabana, ele estava entrando em choque, sua respiração superficial. Trabalhei freneticamente, limpando a ferida, enchendo-a com gaze.
A bala tinha atravessado, deixando um buraco de saída irregular. Pai tá bem? Ash sussurrou, a voz fraca. Seu pai tá bem, menti. Meu próprio terror, um nó frio no estômago. Ele já volta. Samuel voltou 20 minutos depois, o rosto pálido. Você o encontrou? Perguntei. Ele assentiu, afundando em uma cadeira. Ele estava montado em um esconderijo, tinha um acampamento. Mas não precisei fazer nada. Chegaram nele primeiro. Eles? Os outros, disse ele, a voz trêmula. Os que observam devem tê-lo seguido. Ele estava morto quando o encontrei. Despedaçado. Um pavor gelado tomou conta de mim. A justiça, rápida e brutal, fora feita pelos observadores silenciosos da floresta. A febre de Ash começou 2 dias depois. Era uma infecção imparável. Demos a ele antibióticos dos suprimentos de veterinário de Samuel, mas estávamos adivinhando as dosagens, rezando por um milagre que não viria. Por 48 horas, ele queimou com uma febre que parecia consumi-lo de dentro para fora. Ele se debatia e gemia, perdido em delírios. Na terceira noite, sua temperatura começou a cair. Não uma melhora, mas uma rendição. O corpo dele estava desistindo. Clara, disse Samuel suavemente, a mão no meu ombro. Está na hora. Não, sussurrei, balançando para frente e para trás. Não, ele é forte, ele vai ficar bem. Mas olhei para o meu filho. Olhei de verdade e vi a verdade. Sua respiração estava lenta, difícil, com pausas longas e aterrorizantes entre elas. Seus olhos, quando se abriam, estavam vidrados e sem foco. Mamãe? Ele sussurrou, a voz quase inaudível. Dói muito. Eu sei, meu amor, sinto muito. Sua mão tão grande e poderosa ergueu-se fracamente para tocar meu rosto. Mamãe triste, disse ele. Não fica triste. Eu vou ver. A primeira mamãe agora. As lágrimas que eu estava segurando se libertaram em um soluço cru e rasgado. Nós te amamos, consegui dizer. Amo mamãe, ele suspirou. Amo pai. Seus olhos encontraram os de Samuel. Bom pai. Seu peito subiu uma última vez. Sua mão ficou mole na minha. E então, houve apenas o silêncio. Nós o enterramos no dia seguinte, ao lado de sua mãe. Envolvemo-lo em uma colcha que eu havia feito e beijei sua testa fria uma última vez. Ao colocar a última pedra em sua cova, eu senti o formigamento na minha nuca, a sensação de estar sendo observada. Eu me virei. Na borda da clareira estava uma criatura ainda maior que a mãe de Ash. Ele era imenso, com pelo menos 2,5 metros de altura. Seu pelo escuro era riscado de fios grisalhos. Seu rosto era cheio de cicatrizes e antigo, mas seus olhos eram do mesmo âmbar que os de sua companheira, a que os de seu filho, e estavam cheios de uma dor que espelhava a minha. Ficamos em silêncio, nós 3, 2 pais de luto e o homem que compartilhava nossa perda. Ele deu um passo à frente e parou na cova recém-feita. Olhou para baixo, depois ergueu a cabeça e soltou um grito longo e baixo, um som de pura e infinita tristeza que ecoou pelas montanhas. Então ele olhou para mim. Eu caminhei em sua direção. Meu medo se fora, substituído por um estranho sentimento de parentesco. Sinto muito, sussurrei. Nós tentamos, nós o amamos tanto. Ele estendeu uma mão enorme, lentamente, e tocou meu rosto com gentileza. Um gesto de compreensão, de dor compartilhada. Ele apontou para as 2 covas, depois pressionou um punho contra o peito. Meus. Eu assenti, as lágrimas me cegando. Nossos. Ele sustentou meu olhar por mais um momento, depois se virou e se dissolveu de volta na floresta, desaparecendo como se nunca tivesse estado ali. Deixamos a cabana 1 mês depois, trancando a porta para 5 anos de alegria impossível e perda insuportável. Nunca mais voltamos. Retornamos às nossas vidas em Silver Creek, mas éramos fantasmas. Éramos pais que nunca poderiam falar de seu filho. Samuel morreu há 8 anos. Sua última palavra
Foi um nome. Ash. Agora sou só eu, uma velha com um coração cansado, assombrada pela memória de uma criança que não era humana, mas que foi meu filho de todas as formas que importam. As pessoas se perguntam por que eu nunca tive filhos. Eu apenas sorrio e digo que não era para ser. Mas eu tive um filho. Seu nome era Ash e ele me chamava de mamãe. E ele foi o peso e a alegria da minha vida. As criaturas são reais. Elas amam, sofrem e protegem os seus. E em algum lugar nas matas profundas, um pai ainda chora pelo filho que perdeu, o filho que compartilhamos por 5 lindos e fugazes anos. Espero que quando minha hora chegar, eu o veja novamente. Eu preciso ter esperança. É tudo o que me resta.